Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando aqui o nosso curso de Conhecendo os 4 Temperamentos aplicado à liderança e gestão de pessoas. Meu nome é Silvio Fernandes, sou educador executivo, psicólogo organizacional e atuo também como consultor de desenvolvimento humano da organização. É um prazer estar com você aqui e espero que você também goste desse assunto e desenvolva bastante seu conhecimento de gestão de pessoas e liderança com ele. Antes de entrarmos no tema de hoje, do nosso estudo, esse curso e todos os nossos cursos são 100% gratuitos, não há custo nenhum, seja aqui pelo nosso canal do YouTube ou seja pelo nosso site. Então você pode entrar e fazer o curso, pode divulgar entre seus amigos, compartilhar, que a intenção é também gerar o desenvolvimento. Agora, se você precisa de uma certificação ou precisa também de uma assessoria ou mentoria a respeito do assunto, porque logo nós teremos as avaliações e você pode buscar esse acompanhamento, nós pedimos que entre em contato conosco através do nosso e-mail ou do WhatsApp, para que então você possa adquirir essa assessoria e também o seu certificado. Um valor bem simbólico, exatamente para que possamos continuar a desenvolver o trabalho que estamos fazendo aqui. Vamos para o nosso estudo então. Ok pessoal, vamos entrar então no tema proposto para o dia de hoje. E quando nós falamos em temperamentos, nós falamos sobre o comportamento da pessoa diante de uma circunstância, diante de um quadro, diante de algo que ela vive e algo que ela reage agora. Os temperamentos humanos são conhecidos como sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Eu acredito que você já ouviu falar desses temperamentos. Há vários livros escritos sobre esse assunto, muitas abordagens foram feitas sobre esse tema, mas eu quero aplicá-lo exatamente à questão do desenvolvimento da sua liderança e também na forma com que você reage e lidera pessoas ou no relacionamento interpessoal. A importância de conhecer a cada temperamento, além de tudo, é conhecer a si mesmo e também conhecer as pessoas que estão à nossa volta. A importância do conhecimento é fundamental, por isso que o tema do estudo começa conhecendo. Conhecer não é apenas ouvir dizer, saber, envolve uma pesquisa um pouco mais profunda, envolve análise, envolve a percepção de comportamento, sem gerar aquele prévio julgamento. Muito importante não julgar, ou achar, você é. Na verdade, ninguém é. Qualquer pessoa que tenha pontos positivos ou ponto negativo, ela está. Os pontos podem ser alterados. Nós vamos estar falando também sobre os pontos fortes, os pontos fracos. Vamos chamá-los de oportunidade de melhoria ao ponto fraco. Vamos falar um pouco também sobre as habilidades, sobre os limites, aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente não sabe. Então, o temperamento é aquilo que somos ou agimos ou não agimos, somos ou não somos. Habilidades, limite é aquilo que temos ou não temos, sabemos fazer ou não sabemos, ok? Para o início então do nosso curso de temperamentos, conhecendo os 4 temperamentos, vou pedir que você entre no link que está na descrição desse vídeo e baixe o teste. Que nesse teste ele já vai aparecer qual é o seu temperamento, o predominante, predominado, levando muito em consideração que o temperamento tem bastante influência do momento, mas ele não vai alterar o temperamento. Pode parecer um pouco mais alegre, um pouco mais triste de acordo com as circunstâncias, mas o temperamento mantém-se o mesmo, tá? Então faz lá, entra lá no meu Google Drive, o link está abaixo aí, e você então vai baixar o teste, vai fazer esse teste, e assim que você fizer esse teste, nós continuamos essa aula aqui. Esse teste é um teste bem fácil de se fazer, ele é autoexplicativo. Você vê que nele nós temos então 4 colunas e cada coluna ela tem 3 letras A, B e C. Primeira coluna na parte de cima, olha lá, depois a coluna 2, 3 e 4. Tá? E nós temos então as letras A, B e C dentro de cada coluna. Você colocou o resultado no C, eu quero que você olhe isso aí, e somando. Somando então, nós já temos aqui quais são os temperamentos predominantes. Então você somando, qual que é o que
domina mais, é o que tem pontuação maior. Então no número 1 você vai colocar sanguíneo, no número 2 você vai colocar colérico, no 3 fleumático e no 4 melancólico, ok? Seguindo aí a ponteira, vocês viram aí o que eu fiz. Então nós temos o resultado do seu temperamento. Essa ferramenta eu uso muito para o desenvolvimento humano. Eu uso essa ferramenta para aplicação de coaching, para aplicação dos desenvolvimentos da pessoa. Então, de acordo com a função que ela exerce, nós buscamos aqui dentro desses itens qualidades ou coisas parecidas com qualidades, que tem aqui umas que não são qualidades, né? Também não são ponto fraco. Nós encontramos aqui qualidades, você marca quais são as suas qualidades de acordo com a função que você está, que você quer desempenhar no futuro. Então aí nós fazemos aquela avaliação, aquela assessoria que eu comentei no começo lá, tá bom? Aqui eu só estou dando uma explicação, a assessoria nós não vamos fazer aqui. Hoje o curso é exatamente sobre conhecer os temperamentos. Mas entenda que essa é uma ferramenta interessante para saber pessoa certa no lugar certo, nas funções certas. E também para entender a questão do desenvolvimento humano, quais são as habilidades que você tem que desenvolver, quais são as competências aqui que você tem que desenvolver para exercer a função, tá bom? Então se você tem interesse na assessoria, juntamente com a certificação, entre em contato conosco lá pelo e-mail ou pelo WhatsApp e nós vamos estar encaminhando para você as informações para isso. Uma coisa que eu quero deixar para você aqui, importante nesse teste, você então já tem aqui qual é o seu temperamento. Silvio, mas aconteceu aqui que deu a pontuação embaixo aqui, deu resultados iguais, tá bom? Se der resultados iguais, exemplo. No primeira coluna lá, colérico e sanguíneo deram resultados iguais. Digamos que foi 75 cada um. Então aqui você tem que olhar aonde tem menos 1. Digamos que a primeira coluna tenha uma número 1 e a segunda coluna tem 2 números 1. Então se você eliminar os pontos fracos, as áreas de melhoria de oportunidade, automaticamente então você fortaleceria. Se empatou entre uma coluna, 2 ou até 3, você olhará, aqui tem menos pontuação, tá? Então é que você já está caminhando ali. Aqui tem menos pontuação baixa, começando pelo 1. Quantos 1 você tem? 1. Então essa aí é a coluna que você predomina. Quantos 1 você tem? Não tenho nenhum 1, mas eu tenho 2. Na primeira coluna eu tenho 1, 2, na segunda coluna eu tenho 3, 2. As que empataram, correto? Você então vai buscar sempre entender que o temperamento predominante, o mais forte, o natural em você, é aqueles que têm menos ponto fraco. Na verdade, o ser humano foi criado para não ter nenhum ponto fraco. É que a nossa teimosia, a nossa forma de pensar, nosso egoísmo, nos leva a desenvolver esses pontos fracos. Ou então, a criar esses pontos fracos. E em alguns casos aqui, você pode perceber que são mau hábitos. Sabemos agora quais são os seus dois temperamentos predominantes. Os temperamentos predominantes são os dois primeiros. Então, digamos que você seja 1, se você é o número 1 e número 2, você é o sanguíneo colérico. Se você é 2 e 1, colérico sanguíneo. Se você é 3 e 1, fleumático sanguíneo. Se você é 4 e 2, melancólico colérico. Ok? Então nós vamos sempre falar agora dos dois que predominam. Mas o nosso treinamento hoje, vamos analisar cada temperamento inteiro, 100%. O que é uma pessoa sanguínea? Digamos que existisse uma pessoa sanguínea 100%. Você vai ver que nem todas as qualidades que vai aparecer aqui você tem ela bem destacado, e nem todas as pontuações baixas, que seriam então os pontos fracos, você também não vai ter tão destacado, tá bom? Continuando aqui o nosso estudo então. Conhecer a si mesmo e conhecer as pessoas em sua volta é o maior descobrimento que o homem pode fazer. O filósofo Sócrates, na Grécia Antiga, já dizia também: conheça-te a ti mesmo, torne-se consciente da tua ignorância e será sábio. Quando falamos em autoconhecimento, nós estamos dizendo, então, que precisamos olhar para dentro. Para conhecer bem o temperamento e perceber qual é o nosso, e quais são as áreas que podemos desenvolver, e quais são as áreas que podemos fortalecer, e quais são os pontos fracos, ou então áreas de melhoria que podemos transformá-las de fraca em força, precisamos ter uma boa bagagem de autoconhecimento. A verdade é que o ser humano se esconde de si mesmo, não gosta de olhar para dentro, não gosta de olhar para os pontos fracos, para aquilo que não é bonito. Normalmente gostamos de elogiar a nós mesmos naquilo que somos bons. Dificilmente alguém gosta de salientar as áreas que precisam melhorar. Na verdade, o ser humano cria um mecanismo de defesa todas as vezes que alguém lhe aponta uma área fraca, uma área de melhoria.
Vemos isso dentro das empresas. O conceito de orientação muitas vezes é tido como chamar a atenção. Tá certo que alguns líderes erram na forma, mas muitas vezes você quer ensinar o colaborador de uma forma, ensiná-lo de uma outra maneira a fazer, ou então mostrar que ele não está fazendo corretamente. Quando você fala, ele se brinda com justificativas. Isso é porque nós não gostamos de olhar para dentro, não gostamos dos nossos pontos fracos, não gostamos de ver que podemos melhorar. Entende-se a pessoa que quando ele tem um ponto fraco, uma área que pode ser melhorada, ele então é fraco. Não, ele está. Entenda sempre, o ser humano nunca é, ele sempre está. Ele está fraco, também como ele está forte. Ele pode vacilar e tornar-se fraco, como ele pode desenvolver-se e se tornar forte. Imagine isso como um músculo do braço, bíceps. Tá? Se você olha e vê que ele está fraco, e o que você faz? Põe bastante blusa, bastante camisa, né? Não, você faz o quê? Exercita. O exercício para fortalecer o músculo, primeiro é reconhecer que ele é fraco. Aonde vamos nos tornar forte? A partir do momento que temos um autoconhecimento de nós mesmos, olharmos para dentro, percebemos as áreas que podem ser desenvolvidas na nossa personalidade, em nós mesmos, no nosso ser, no nosso caráter, e desenvolver essas habilidades, desenvolver esses potenciais, para que então possamos nos tornar fortes. Quando conhecemos e reconhecemos em nós mesmos os pontos fortes e pontos fracos, sabemos analisar a nós mesmos, começamos então a abrir a nossa mente para pensar um pouco mais sobre o comportamento humano e começar a olhar o outro. É verdade que muitas pessoas, quando vão fazer a avaliação de outro, ele acaba fazendo a avaliação pelo seu crivo, pela sua lente social, pela sua lente cultural, e aí então ninguém é, né, como ele gostaria que fosse. Cuidado com essa questão, tá? Ao fazer essa autoavaliação, não é para você se brindar de ser todo bom, todo poderoso, mas reconhecer aonde que você precisa desenvolver e desenvolva. E ao mesmo tempo olhar ao outro que precisa ser desenvolvido, para olhar para ele com um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, um olhar de mais altruísta. Quando você, líder, olha para um colaborador e vê nele pontos que precisam ser desenvolvidos, tenha uma postura correta, uma atitude correta e uma forma assertiva de falar com ele, para que ele entenda qual é a melhor forma de poder desenvolver aquilo que está faltando. Conhecer a si mesmo, conhecer as pessoas em sua volta, é o maior descobrimento que podemos fazer para nós mesmos e como líderes e como gestores de pessoa, desenvolvendo as pessoas que estão em nossa volta. Continuando aqui, quando falamos de autoconhecimento, nós estamos dizendo então conhecer muito bem as suas forças e suas fraquezas, suas habilidades e seus limites. Eu acredito que você olhou para esse desenho agora e para aquilo que eu falei e imaginou bem a análise de SWOT. É exatamente isso. É uma análise de SWOT dentro da nossa personalidade, né? Quais são as nossas forças? O que a gente sabe fazer de bem? Em que somos bons? O nosso comportamento, nas nossas atitudes, né? E a questão de fraquezas. Quais são as áreas da nossa vida que nós vacilamos? Perdemos o controle? Não temos piedade? Olhamos as coisas de um modo muito agressivo? Achamos que sempre estamos certos? Teimosia? Então, forças e fraquezas é exatamente aquilo que nós vamos estar trabalhando aqui no temperamento. Mas é interessante também você olhar para as suas habilidades e limites. Habilidade é aquilo que você sabe fazer. Limite é aquilo que você não sabe fazer. Habilidade é aquilo que você tem domínio. E limite é aquilo que você não domina. Forças e fraquezas, vamos dizer assim, aquilo que você manifesta, né? Ou podemos dizer aquilo que você é. Apesar de eu não gostar de dizer que ninguém é forte, ninguém é fraco, estamos. É aquilo que você manifestou. Sua força, você tem um braço forte, lembra do outro exemplo? Ou você tem um braço fraco. Treinou, desenvolveu o braço, trabalhou, ficou forte. Habilidades é saber operar alguma coisa. Limite é não saber. Bem, eu não tenho habilidade para jogar basquete. Não, eu tenho habilidade para jogar basquete.
Habilidades, então, são coisas que você pode desenvolver dentro das suas necessidades de habilidades. Então, não vou estar tratando nos temperamentos as habilidades e limites, mas isso aí se torna também interessante, uma ferramenta para um trabalho de coach que a gente desenvolve, tá? Ou mentorismo, sobre a questão das habilidades e limites. Ok? Se você tiver interesse de saber sobre coach e mentorismo, entre em contato com a gente depois. Forças e fraquezas. O teste que você fez, ele mostra exatamente isso. Quais são suas forças. Se você tem pontuação acima de 4, 4 e 5, chamamos de força. Vamos pensar então em autocontrole. Você tem autocontrole? Que nota que você deu para você no teste, na autoavaliação? Eu me dei no teste 4. Bem, você é uma pessoa de autocontrole, né? Não, eu me dei no teste 3. Não, você já não é uma pessoa de autocontrole. 2, é fraca. 1, pelo amor de Deus, sai batendo em todo mundo. Então é uma questão de autocontrole. Então, se você olha para isso, isso aí é a nossa manifestação. Olhe no seu teste agora e verifique toda a pontuação abaixo de 4. Faça um círculo nela. Aí estão as áreas que você tem que desenvolver. Bem, se nós fôssemos fazer um trabalho de assessoria, eu ia pegar exatamente aonde você quer ir, qual a profissão que você quer desenvolver, ou na profissão que você está, aonde você quer chegar, ou no trabalho que você desenvolve, aonde você quer chegar. Faríamos então a marcação dos itens, 1, 2, 3 a 20, das 4 colunas, faríamos essa leitura dos itens, e acharíamos então aproximadamente 30 qualidades que essa pessoa que está na função que você gostaria de estar, ou na função que você executa, quais são essas 30 habilidades para estar ali, que precisa se ter para estar nessa função que você está ou que você almeja. E aí então desenvolveria um programa exatamente para poder chegar a desenvolver a cada uma delas. Habilidades e limites é um outro tipo de avaliação, um outro tipo de análise. Isso entraríamos exatamente num trabalho de liderança. Para ser um bom líder, quais as habilidades que tem que ter? Quando falamos de força e fraqueza, nós falamos sobre a parte pessoa. Habilidades e limites, nós falamos sobre a parte gerente. Então aqui nós temos uma visão daquilo que eu sempre ensino no meu curso de liderança gerencial. Forças, relação humana, relação pessoal, é a base da liderança. E habilidades, saber operar processos e sistemas, é a base de uma boa gerência. Quais são as suas forças? Quais são os seus pontos fracos? Ok? Pensa nisso e trabalha nele agora. Faça a avaliação dos itens e crie um programa de ação para você mesmo em cada item aí, ok? A psicologia designa o temperamento como um aspecto especial da personalidade. São as particularidades do indivíduo ligadas à forma do comportamento, principalmente as que são ligadas aos 3 As da personalidade: afetividade, atividade e atenção. Então, nós vamos falar sobre o temperamento. Ele é o quê? Ele é aquilo que dá literalmente o tempero, é a reação diante de um quadro, reação diante da circunstância. Por que agimos da forma que agimos? Porque tem pessoas que agem da forma que agem. E você percebe que nisso começa a gerar a identificação da pessoa e dizer: não, isso é a cara de tal pessoa faria isso mesmo. Então todas as ações dessa pessoa começam a identificar qual é o temperamento dela e o que diante de uma situação, como que ela agiria. E se ela não agir da forma já cotidiana, rotineira naquela situação, a gente estranha: nossa, mas fulano era muito briguento, agora está mais calmo. Fulano era calado e agora já está falando mais, está combatendo, está confrontando. Então assim, quando a gente olha para a pessoa, nós entendemos que o temperamento dela, a forma dela agir, né, tem essas facetas, né, mostra um pouco como que ela reage diante da circunstância. Resumindo então, o temperamento, ele é a manifestação que a pessoa tem, ou reage, ou age, diante de um determinado quadro. É a manifestação, é a ação esperada, normal e comum
para aquele tipo de pessoa ou para aquele tipo de temperamento. É a pura manifestação, então, comportamental do indivíduo. É atribuído a Hipócrates, o pai da medicina, o início do estudo dos temperamentos humanos. A sua pesquisa através de dissecação de cadáveres, autorizado pelas famílias, concluiu alguma semelhança entre os cadáveres, entre os corpos pesquisados. Ele verificou então que alguns corpos tinham as artérias um pouco maiores do que as outras. Identificou também alguns tipos de enfermidades, algumas patologias e também diferença na parte química, principalmente na parte abdominal. Com isso, identificando isso, e começou a pesquisar junto à família como era o comportamento dessas pessoas. Ele chega na conclusão, então, nesse primeiro momento, que os temperamentos, as pessoas, o comportamento, eram afetados pelas partes químicas do corpo, passando, então, a nominar a cada temperamento. Sanguíneo, devido ao sangue. Colérico, devido à bilis amarela encontrada na região do estômago. O melancólico, devido à bilis negra, que normalmente dá um pouco de tristeza à pessoa e depressão. E o fleumático, ao fleuma, que é um líquido verde, localizado na região também abdominal. O sangue, a bilis amarela, a bilis negra e o fleuma afetavam o comportamento humano. Por isso que ele denominou a cada temperamento dessa forma. Durante todo o período da história, houve muitos pesquisadores, filósofos, cientistas, pensadores que contribuíram para esse estudo. Porém, no século XIX, encontramos então Immanuel Kant, filósofo alemão, que ele então entende o temperamento humano de uma outra forma. Para Immanuel Kant, não era o fluido do corpo que afetava o comportamento humano, e sim o contrário. O comportamento afetava o fluido do corpo. Então, se as pessoas tinham excesso ou movimentação diferente dos seus fluidos, não era o fluido que afetava o comportamento, e sim o contrário. O comportamento nosso afeta todo o nosso corpo. Ele libera as químicas, ele afeta o nosso pensamento, afeta toda a produção. Então mostra aí que a importância do autocontrole e do autoconhecimento para poder então entender melhor o temperamento, buscando então desenvolver as qualidades pertinentes ao desejo de cada um. Quando falamos de pessoas, basicamente dizemos que existem pessoas extrovertidas e introvertidas. Então, para uma percepção rápida de sua equipe e das pessoas que convivem com você e trabalham com você, nós temos essas duas características, extrovertidos e introvertidos. Dessa forma, todos os extrovertidos serão sanguíneos ou coléricos e todos os introvertidos melancólicos ou fleumáticos. Então iniciamos a avaliação, a percepção das pessoas que trabalham conosco por essas duas divisões, extrovertidos e introvertidos. A partir daí, quando começamos a observar qualidades ou pontos a serem melhorados, os pontos fracos, começamos a identificar quais são os temperamentos. Com certeza, quando começarmos a apresentar os temperamentos, você vai identificar as pessoas, ou então perceber as pessoas que convivem com você, qual pode ser o temperamento delas. Esse, na verdade, acaba se tornando uma brincadeira muito comum e muito fácil. Comece então, a partir do momento que apresentarmos os temperamentos, a fazer essa avaliação, ok? Ninguém se caracteriza por apenas um temperamento. Na verdade, nós temos os 4 temperamentos. Dentro da faixa etária dos 10 a 60 anos, fica mais fácil identificar. Normalmente as pessoas querem identificar o temperamento através do comportamento de uma criança. É muito complicado isso, porque ela está ainda em formação. E ainda não ficou claro qual é o seu temperamento, mas já tem definido, por questões congênitas, quais são os seus temperamentos. Fato que as circunstâncias em volta, o ambiente e tudo mais, podem afetar a forma do seu temperamento nos pontos fortes e pontos fracos, mas não alterar o temperamento. Uma pessoa com mais de 60 anos, normalmente, ela é mais centrada.
Então dificilmente a gente consegue perceber o temperamento dela, porque essa pessoa tem mais experiência de vida, ela tem mais tranquilidade, ela tem N fatores que levam a ser uma pessoa mais equilibrada. Dificilmente perceber quais são os temperamentos que dominam a essa pessoa. Então podemos dizer que todos nós temos os 4 temperamentos, com percentual diferente. Assim, ninguém é igual a ninguém e ninguém se caracteriza só por um temperamento. Os temperamentos que predominam, como eu falei no início, um exemplo, uma pessoa que tem um temperamento colérico ou fleumático, ela tem uma característica, mas digamos que os predominantes têm um percentual, 28 e 22. E uma outra pessoa com os mesmos temperamentos predominantes pode ter um percentual diferente. Então essa pessoa não terá o mesmo comportamento, mas comportamentos que se assemelham. É interessante a gente perceber que normalmente nós buscamos pessoas que são parecidas com a gente. Olhamos para essas pessoas e vemos nelas características parecidas com as nossas. Por isso, a empatia é mais fácil. Nós veremos no final desse curso como os temperamentos se relacionam. Quais oprimem quais não gostam de quais têm mais dificuldade no relacionamento. Mas é importante entender que ninguém é igual a ninguém, que os temperamentos têm percentual diferente e sempre terão 2 que predominam e 2 que são predominados. Chegamos ao final desse módulo. Espero que você tenha gostado e tenha despertado em você interesse. E no próximo módulo, então, vamos estar estudando as características do sanguíneo, seus pontos fortes e seus pontos fracos, ok?